Olá, você está no podcast Nas Margens. Eu me chamo Kayla, discente do curso de História. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Vinícius, também discente do curso de Licenciatura em História. E eu me chamo Edmeire, do curso de Pedagogia. Hoje temos a honra de entrevistar o professor Raul de Paiva Oliveira Castro. O professor Raul é doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com período de doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa. Cursou graduação e mestrado na Universidade Federal de São João del Rei e é docente no Instituto Federal do Pará, no campus de Conceição do Araguaia, trabalhando tanto no ensino médio integrado quanto na graduação, com destaque à sua atuação no curso de Licenciatura em História e na pós-graduação em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica. Suas pesquisas se concentram principalmente nas áreas de História Comparada, História Contemporânea, História do Brasil República e História do Tempo Presente, debatendo temas entrelados à história do esporte e à dimensão política e econômica do futebol. Bem, professor Raul, seja bem-vindo. Para poder começar de um jeito talvez difícil ou talvez fácil para você, mas a pergunta que meus amigos todos querem fazer para você depois de ter lido seus trabalhos, do começo ao fim, seria como o futebol chegou na sua vida? Ou o futebol chegou primeiro que a história ou a história chegou primeiro que o futebol? Como os dois ou em que momento os dois se entrelaçaram também, né? Então essa é a grande pergunta que a gente quer fazer, né? Como foi a primeira pergunta que a gente resolveu trazer, né? Então, qual dessas seria, né? Primeiramente, boa tarde a todos. Satisfação estar presencialmente com vocês aqui no IF em Belém. Dizer que o futebol na minha vida ele entrou desde que eu nasci. Então, com certeza, ele vem antes da história. Eu venho de uma família que tradicionalmente gosta muito de futebol. Sou mineiro e na minha casa nós somos bem divididos nisso. Eu e minha mãe atleticanos e meu pai e meu irmão cruzeirenses escolheram o lado errado, né? Uma pena. E então o futebol sempre fez parte das nossas conversas, do nosso dia a dia. E também, depois de crescido, eu tentei ser jogador de futebol, né? Tentei jogar profissionalmente. Tive alguns testes positivos e outros fracassados, o que é normal, porque nós sabemos que o mundo do futebol é um funil muito estreito, e isso já começa dizendo que é talvez um dos grandes pontos a serem discutidos no caso do Brasil, tanto que se projeta para uma juventude, né, esse ideal de que todo mundo vai ser um Neymar, todo mundo vai ser um Vinícius Júnior, todo mundo. Na verdade, isso é uma realidade para poucos, né? Então eu tentei durante um tempo, até o meu ensino médio, posso dizer, jogar, sou goleiro. Talvez a altura ajude um pouco. Na minha cidade, que é São João del Rei, eu já me destacava, então o pessoal achou que ali estava pequeno e a gente foi para Belo Horizonte. Eu morei em Belo Horizonte por um tempo para tentar jogar. E estudando ao mesmo tempo ali no ensino médio. Quando não deu certo, quando eu percebi que realmente não iria para frente, porque a concorrência é muito grande, porque é um mundo também às vezes bastante desumano, eu sempre gostei de estudar também, além de jogar futebol. Então eu falei, não, é tempo ainda de voltar. E aí retornei para minha cidade, terminei o ensino médio. Os meus professores de história, inclusive, já falavam muito o tanto que eu me aproximava da área e poderia, quem sabe, fazer um curso de história. Eu me lembro muito da fala de um professor do terceiro ano. Ele dizia assim, quando eu retornei, ele falou, que bom, menos um goleiro e mais uma cabeça pensante. O Brasil agradece. Ele falou desse jeito. E aí eu vi que o curso de História era, de todas as matérias que eu tinha, realmente que eu tinha mais identificação. Então logo terminei o ensino médio, desisti desse negócio de ser jogador, mas não desisti de jogar, porque isso, quem gosta joga sempre, né? Mas, então fiz o vestibular para História na Universidade Federal de São João del Rei. Então aí sim a História entrou. E mais do que só entrar num curso de graduação em História, lá eu tive uma disciplina optativa, que me fez encantar por essa possibilidade de aliar duas paixões, né? Que é o futebol e que é a História. Fiz uma disciplina com um professor que depois se tornou meu orientador, o professor Dr. Euclides Couto, que era na região a referência na área do esporte, e ali para mim foi um deslumbramento, né? Eu falei, poxa vida, eu tentei jogar, não deu certo, então agora vamos estudar esse negócio.
E mais do que estudar o jogo em si, como fazem às vezes os jornalistas, né, o pessoal da área mais da comunicação, eu queria investigar os bastidores disso, né, do que está por trás desse mundo do futebol e do esporte de uma forma geral. Porque, como você bem colocou no início, o futebol envolve muito questões políticas e econômicas. E durante muito tempo só se pensou o futebol do ponto de vista do lazer, da cultura. E isso é até, de um certo ponto, um limitador para quem quer estudar o esporte no país, porque a gente estava até conversando aqui antes, havia muito preconceito na academia na década de 70, 80, sobretudo por causa dos estudos marxistas, né, que focam bastante na questão econômica. Para que estudar esporte? Né? Para que um historiador vai estudar esporte, vai estudar uma questão cultural? Ela é menos importante, ela é menos relevante. E nessa disciplina, na graduação, eu percebi o oposto. Eu percebi que, na verdade, o esporte diz muito sobre a nossa sociedade, ainda mais no caso do Brasil, que é reconhecidamente o país do futebol, em que pese tudo que aconteceu nos últimos anos, mas nós ainda somos. Então, ali, essa disciplina me fez pensar sobre a possibilidade de, ainda na graduação, conseguir estudar a relação esporte, política, que eu gosto muito, sempre gostei, questão econômica. Beleza, isso é um ponto, a disciplina. Depois, como eu era bolsista do PIBID, que também eu digo que é um dos grandes diferenciais na vida de um estudante, né, participar de um programa como esse de iniciação à docência, porque às vezes você entra num curso e não sabe se vai ser professor, se vai gostar de ser professor. Eu mesmo entrei por gostar de história, mas não necessariamente eu já me via um professor feito. Então, no PIBID, quando eu pude ter o contato na sala de aula e na escola como um todo, né, onde eu trabalhava, eu levei também o futebol para lá, né, para o ensino de história. Quer dizer, eu acho que eu pude ter as duas realidades concomitantes. Eu estava na pesquisa, com esse professor já numa iniciação científica, depois de feita a disciplina de História Política do futebol. E no PIBID eu pude levar o futebol para a sala de aula, né, para o chão da sala de aula. O que também é fascinante, porque os nossos alunos eles gostam muito de esporte. Tanto é que as aulas que eles costumam mais gostar é de educação física. Né? E estudar com eles o futebol foi uma outra realidade que me encantou, porque era ano de Copa do Mundo. Isso já faz bastante tempo, em 2014, a Copa no Brasil. Então, poxa vida, eu pensei, como professor de história, eu não posso simplesmente ignorar um evento como esse. Esse meu aluno ele tem que ter o contato mínimo do que a academia está discutindo a respeito do uso e do mau uso do futebol. E aí já entro num conceito que é, acho que chave para a minha trajetória toda, que é a questão dos mega eventos esportivos. E tanto que isso vai impactar o Brasil de lá para cá, né? Então, na sala de aula, a gente fez um projeto também sobre futebol e política, mas para o ensino de história. Deu muito certo, por quê? Porque a professora, inclusive uma professora que se tornou uma grande amiga, a professora Tereza Raquel, do ensino básico, ela sempre incentivou para que não só na sala de aula, mas que na escola eu levasse a discussão do esporte. Então, lá na escola tinha uma rádio. Olha para você ver como é que o negócio vai crescendo, né? E rádio tem tudo a ver com esporte, tudo a ver com futebol. Eu já pensei, bom, era uma rádio que até então tocava música no recreio para os alunos. E numa conversa com ela, eu falei, por que não colocar um programa esportivo aqui também? Tem muitos alunos que gostam de esporte. Tinha um aluno que amava skate, então ele falou, vamos fazer, professor, um campeonato daquele skate de mesa durante o programa. E ali foi crescendo a ideia, a gente começou a chamar ex-jogadores da região para bater um papo com os meninos, premiação, campeonato. Ou seja, ali eu me vi como professor. Por quê? Porque a escola não é só a sala de aula, né? A escola é muito mais do que isso. A escola ela tem um dever com a comunidade onde ela está. Então era uma comunidade de periferia em que esses meninos ali começaram a brilhar no olho a possibilidade de ter o contato com alguém que até então para ele era inatingível, assim. Então esse é um dos pontos que eu tenho muito orgulho nessa trajetória, né? A minha ida à sala de aula levando o esporte e a pesquisa, ao mesmo tempo, na universidade. Então por isso, respondendo a sua pergunta, que já está ficando uma resposta bem longa, né? Mas então, na verdade, o futebol vem sim muito antes, como torcedor do Clube Atlético Mineiro, do Galão da Massa, como jogador
e tentativa de ser um jogador profissional, hoje um jogador amador, e depois como pesquisador e professor. Então, não tem como desvincular isso tudo na minha trajetória. E só para terminar essa resposta, eu queria dizer que o porquê do futebol, então, né? O porquê dele ter entrado no meu estudo. É algo que eu falo muito para os nossos alunos lá do curso de licenciatura em História. A primeira coisa na hora de você pesquisar um assunto pesquisa uma coisa que você gosta. Tenta ir por um caminho que nessa sua trajetória você se sinta bem. Porque nessa daí já são 12 anos que eu pesquiso um assunto que eu gosto. Se eu tivesse sido empurrado por aquilo que o meu professor queria que eu pesquisasse, como às vezes acontece, eu acho que não chegaria onde eu cheguei com o futebol, no fundo, porque eu seria uma pessoa ali frustrada. Como eu vi muitos colegas pararem no meio do caminho, muitos potenciais doutores que não terminaram o mestrado porque não pesquisavam o que gostavam. E lógico, não pesquisar o que gosta não significa que vai ser tudo fácil, mas eu acho que torna as coisas mais prazerosas. Isso já é um ótimo caminho. E aí você pensa, para um menino que vem do interior de Minas, uma cidade pequena, que queria ser jogador, de repente eu me vi na sede da FIFA pesquisando futebol. Então isso é algo que, assim, em termos de trajetória acadêmica e sobretudo pessoal, me orgulha muito, porque essa relação futebol e história está na minha vida desde sempre mesmo. Então acho que é isso. Que bonito, professor. Achei... Primeiramente, a gente se apaixonou pelo trabalho de você, porque dentre a nossa trajetória no curso, ao menos eu e a Kayla, a gente ainda não tinha encontrado algo semelhante. Por exemplo, um historiador pesquisasse, por exemplo, futebol. E como que a gente poderia se identificar com isso? Por exemplo, eu gosto muito de skate. Então o skate chegou para mim antes mesmo da história. Então eu já cresci me relacionando com o skate, essa ideia do skate nos espaços. Então o skate chegou primeiro para mim e não a história. Aí depois que eu fui me identificando com a disciplina de história, eu pensei, minha paixão também é história, então por que não fazer um curso também de história, né? Então, no meio do caminho, eu pensei, então por que eu não vou pesquisar também o skate na história? Então, é um pouco parecido com essa trajetória. Claro que eu ainda tenho um percalço bastante grande para alcançar, né? Mas é legal perceber que existe um profissional que atingiu o que ele queria, pesquisando o que ele ama, né? Que é o futebol. Então, da mesma forma que eu, é legal identificar, ver você como uma representação, né? Alguém a se espelhar, né? Então isso é bem legal. E foi muito importante, né, de saber como foi que iniciou sua trajetória e sanou algumas curiosidades, né? E mudando um pouco o eixo, indo para sua linha de pesquisa, queremos também, né, que você falasse para os nossos ouvintes como foi que a questão da história comparada à história do tempo presente, né? Quais foram os objetivos e os desafios dessa linha de pesquisa? Certo. Então, como eu disse, na graduação, na Universidade Federal de São João del Rei, que é de onde eu venho, ali eu tive o primeiro contato com a história do futebol em si. O que já foi um trampolim para o mestrado em História que ali nós temos. Mas nós não temos doutorado ainda no interior de Minas, então eu tive que fazer uma opção. Meu orientador à época, ele disse o seguinte, olha, Raul, você pode ir para o UFMG, Belo Horizonte é próximo, mas na UFMG vai focar muito nos estudos do lazer. Tem um programa de pós-graduação lá que é referência na área do lazer. Ou você pode ir para o UFRJ, então você vai estar no Rio de Janeiro, estudando com a grande referência da história do esporte no Brasil, que é o professor Vitor Mello. Professor esse que eu tinha lido quase tudo no meu tempo de graduação e de mestrado. Mas será que isso é possível, né? De repente você ser orientado por alguém que é a sua grande referência? Então, na hora de escolher, né, nessa tentativa aí de ingressar no doutorado, eu optei pelo Rio de Janeiro. E aí consegui entrar no programa. E só para reforçar, né, como a história do esporte ela ainda é muito marginalizada. No meu projeto eu sofri duras críticas mesmo, do pessoal da história comparada, mas fui aprovado em primeiro lugar, com bolsa. Não pude pegar a bolsa porque eu trabalhava à época. Então, coisas que
a gente não entende muito. Mas tudo bem, consegui passar onde eu queria. Então esse é o primeiro ponto. A história comparada, quando eu tive contato com ela como uma metodologia, quem me apresentou não foi o meu orientador, foi um outro professor do curso. Ele falou: Raul, dá uma olhada aqui, é uma vertente interessante lá no Rio, que inclusive pode se encaixar com o seu objeto de pesquisa, porque o futebol ele é talvez um dos temas mais possíveis de serem feitas comparações em todos os sentidos, porque é um esporte transnacional. Então ali eu já comecei a pegar um pouco essa ideia do que é a comparação. E aí li muito sobre o que era a história comparada para escrever o projeto, me encantei por essa metodologia, como eu já havia me encantado pela história do tempo presente, ainda na graduação. De todas as temporalidades históricas, é aquela que eu mais me identifico, inclusive sabendo que o futebol é um fenômeno contemporâneo, né? Então, o futebol ele é muito novo, se a gente pensar na trajetória da humanidade. A gente tem esporte na humanidade? Ok, desde a Grécia Antiga, a gente pode falar assim com as Olimpíadas. Mas o futebol moderno, como a gente chama, ele é do final do século XIX, do momento ali da Revolução Industrial. E era já a disciplina que me encantava na graduação. Então, quer dizer, eu parei e pensei, eu tenho aqui uma metodologia, que é da história comparada, que me seduziu, e eu tenho uma temporalidade que se encaixa perfeitamente com o esporte que eu já vinha estudando. E aí nisso eu escrevi esse projeto pensando na questão das Copas do Mundo, que é o mais estudado quando se fala em futebol, por ser o maior evento do futebol. Então eu ali aliei a questão da comparação transnacional com o tempo presente. Pois bem, e aí assim que entro na pós-graduação, orientado por esse professor, Vitor Mello, que é a referência das referências do mundo esportivo, eu passo também a frequentar o grupo de pesquisa que lá existe, que é o grupo Esporte, com S, né? Que é o Laboratório de História do Esporte e do Lazer. Então, no doutorado, além das disciplinas normais, né, dos créditos que nós somos obrigados a cumprir, eu pude também participar desse grupo de pesquisa, ainda que com todas as dificuldades de alguém que estava indo e voltando, trabalhando, dando aula e pesquisando. O professor até brinca, fala: Raul, você perdia a melhor parte, que era a cerveja depois dos encontros, porque eu tinha que ir embora, pegar um ônibus, né? Então, toda uma questão logística para conseguir encaixar o meu estudo no tempo que eu tinha disponível ali como professor e doutorando. Então, nesse laboratório de História do Esporte, eu tive muito contato com o esporte, com a história comparada, porque eles também são os professores que dão aula no programa, e ao mesmo tempo é um laboratório de História do tempo presente. Então, percebam como tudo se encaixa, né? Lá na UFRJ, só para vocês entenderem, é uma universidade muito antiga, né? Então o programa de doutorado ele cresceu a ponto deles se separarem. Então existe o programa de História Social, que é o mais antigo, e esse programa da História Comparada, que seria o mais recente, que é uma metodologia mais recente. E aí, olha só, nós temos um estudo que é o estudo do esporte, que é marginalizado, numa universidade em que a História Comparada também era marginalizada, porque ela foi, digamos, uma corrente que se separou de algo que era muito tradicional, que é a História Social. Então eu acho assim, que na minha trajetória acadêmica, o novo sempre me desafia. Isso de querer estudar o que todo mundo já estuda, de querer fazer o que todo mundo já faz, de querer ficar só ali falando mais do mesmo. Então eu pensei, por que não ir para lugares que não são ainda explorados, né? E dá certo. Lógico que dá trabalho, mas dá certo. Porque você já tem referenciais que passaram antes de nós, porque a história do esporte ela já se consolidou. A gente costumava dizer nos nossos artigos de balanço historiográfico, né, que a história do esporte a gente não precisa mais falar que ela está se consolidando, ela está procurando ser. Não, ela já é. Já é uma área solidificada. Desde o início dos anos 2000, pelo menos, ela já é aceita na academia. Já não há mais aquele olhar distante quando você fala que pesquisa esporte, que você pesquisa skate, que você pesquisa rugby, que você pesquisa o que você quiser pesquisar na área esportiva. Então já não há mais esse olhar atravessado, porque esses que vieram antes de nós
ajudaram a preparar o terreno. Então, assim, para quem gosta da área, já, né, como espécie de uma dica, aproveite porque ela já está solidificada. O que a gente precisa agora, então? De mais trabalhos e com qualidade. Não dá para contentar com pouco. Quer dizer, a gente tem que buscar referenciais novos, a gente tem que buscar metodologias novas, porque no início a grande crítica feita aos historiadores do esporte era essa: vocês usam sempre os mesmos autores, sempre as mesmas metodologias. Só para dar um exemplo aqui, eram feitos muitos estudos sobre futebol com uso de periódico. Ok, esse tempo já passou, já dá para a gente estudar o esporte por outros ângulos, que não só um jornal. Ainda mais num tempo como o nosso, que a gente tem uma pluralidade de fontes de todos os tipos. Então é isso, assim, respondendo essa sua pergunta sobre a história comparada e do tempo presente. Foi uma metodologia nova que me ajudou a entender o meu próprio objeto melhor, porque o esporte é transnacional, é comparativo, e que se aliou com uma temporalidade que me encanta, e como professor hoje eu sempre busco direcionar os meus trabalhos nessa linha, né? Na linha contemporânea, na linha do tempo presente. E foi muito bom realmente saber disso, porque foi algo que deu certo, né? Deu muito certo e foi muito bom saber. Perfeito, professor. Bem, a próxima pergunta é: nós estamos em período de Copa do Mundo, né? 2026, tempo de Copa do Mundo, Brasil. E, bem, chama atenção na sua tese a ideia de que o torneio vem passando por profundas transformações, né? A Copa do Mundo, deixando de ser apenas um espaço de afirmação de identidades nacionais para se tornar também um instrumento relevante na geopolítica internacional, especialmente a partir do conceito de soft power. Como você avalia essa mudança e quais são as principais implicações que a gente consegue observar também hoje com a guerra que vem acontecendo entre o Irã, Israel e os Estados Unidos, né? A questão do Irã como um time de futebol não participando diretamente da Copa do Mundo, né? Sendo impedida. Então, essas relações, né, da geopolítica com o futebol, né, hoje. Então, muito boa essa pergunta, porque ano de Copa do Mundo é sempre ano de refletir mais sobre o esporte, de uma forma geral, né? Tanto é que nós temos um evento que eu vou participar novamente, que é um simpósio internacional sobre futebol, que é justamente feito a cada 4 anos. Então, em tempos de Copa do Mundo, é tempo de se pensar melhor o esporte. Ele é em São Paulo, é organizado pelo Museu do Futebol, na USP também tem ali uma participação. Então, é quando os pesquisadores param um pouco para ver os seus trabalhos, refletir sobre o que tem sido feito nos últimos 4 anos e projetar o que ainda pode ser melhor explorado. E Copa do Mundo é o meu grande tema, né, desde sempre. Eu estudo no mestrado a Copa do Mundo especificamente do Brasil, e no doutorado eu já amplio para essa relação dos BRICS do ponto de vista comparativo, né? O porquê de ter escolhido as Copas da África do Sul, do Brasil e da Rússia, né, que vem aí na sequência, 2010, 14 e 18, porque ali eu já enxergava essa mudança que você disse no próprio evento em si. A Copa do Mundo, como tudo na história, né, ela se transforma ao longo do tempo. Não dá pra gente falar que a Copa de 1930, que é a primeira, é o mesmo evento de hoje, de 2026. Basta ver o tanto que ela cresceu, né, e o tanto que ela vai impactar nessa geopolítica global. Então, como você citou a questão da guerra, né, muito interessante o olhar do historiador do esporte. Quando eu estava assistindo a posse do presidente Trump, agora, recente, às vezes a gente não nota tudo que está acontecendo ao redor, mas eu vi lá o presidente da FIFA, bem num cantinho, quer dizer, como convidado de honra, mostrando ali que o esporte tem sim um papel geopolítico importantíssimo. No momento que os Estados Unidos está se propondo aí novamente a ser, né, o grande referencial do mundo. Então essa Copa não é aleatória, a escolha dela nos Estados Unidos. E pouco se fala que é uma Copa também do Canadá e do México. Uma Copa quase toda ela estadunidense. Americana não, viu? Estadunidense. Americana Exatamente. Somos todos nós. Então se é uma Copa dos Estados Unidos é para afirmar esse poder do soft power estadunidense. A gente sabe que existe o hard power? Existe. Que é esse poder da guerra no Irã. É o poder bélico. É o poder de você entrar num outro país e falar: eu quero o que você tem.
Esse é um tipo de poder que os Estados Unidos sabe fazer muito bem. Mas um outro poder que ele usa a seu favor, além do esporte, por exemplo, a gente pode ampliar. Eu estudo esporte, mas estudo também fenômenos contemporâneos. Então, o cinema. Por que a gente assiste filmes de Hollywood até hoje, né? Praticamente só se sabe da indústria cinematográfica norte-americana. Porque essa influência do soft power dele faz com que o mundo vista a camisa do sonho americano, né? Então, o esporte é mais um desses elementos que ajuda na construção do soft power mais do que da identidade nacional, que foi algo que se percebeu nos estudos esportivos, né? No início, você pega uma Copa do Mundo feita em Berlim, uma Olimpíadas feita em Berlim, com a Alemanha nazista querendo se fortalecer, quer dizer, o esporte estava ali para ser realmente nós podemos dizer, um legitimador do domínio nazista na Alemanha. Hoje em dia, uma Copa tem esse peso? Claro que ainda tem, porque nós temos não só o que está acontecendo atualmente na guerra do Irã, Israel e Estados Unidos, mas nós temos vários conflitos geopolíticos em que o esporte pode ser o aliado ou pode ser também o inimigo, né? Basta lembrar de outros, eu poderia falar vários aqui, mas o esporte, o futebol, sobretudo do Santos, do Pelé, ajudou a parar guerras na África. Quer dizer, quando o esporte é bem utilizado, ele pode ser um elemento da paz. Quando ele é mal utilizado, ele pode se tornar elemento de guerra, né? De dominação. Então é isso que eu tento enxergar, né? E que às vezes a mídia, com esse afã de propagar o evento, porque ela também faz parte do jogo, né? A mídia quer que a Copa dê certo, como foi desde o Brasil e em vários outros lugares. Então, por vezes, se esquece esse outro lado dos mega eventos esportivos. E é aí que eu tento enxergar uma Copa do Mundo como muito mais do que um jogo, muito mais do que alguém que vai ser campeão. Gente, nós temos que parar para pensar o que é uma Copa do Mundo no Catar. Foi em 2022. O Catar nem futebol tem. Quer dizer, o Catar dos Sheiks, dos Emirados Árabes. Então a FIFA ela se aproxima muito de quem, obviamente, vai favorecer os seus interesses. É uma entidade que bate na porta do país e fala, eu vou fazer um evento aqui, ela sabe o poder que isso tem, então todo mundo quer receber. Hoje a disputa, quer dizer, é uma disputa por sede, que é um dos pontos que na minha tese eu acho que mais me interessou, essa disputa por candidatura. Uma Copa do Mundo na década de 30 e 40 não se tinha disputa por candidato. É quase uma obrigação, uma forçação de barra. Olha, a gente precisa de alguém aqui, pode ser você? Hoje não, hoje todo mundo quer, porque todo mundo sabe o tanto que vai lucrar. Mas obviamente a FIFA é que vai mais lucrar, porque ela sabe a força, o poder que ela tem, esse poder geopolítico, esse poder financeiro, e ela sabe que, passado um tempo, ela não vai se comprometer com nada que existe naquele país, e o legado vai ficar para o país ter que resolver, né? Como nós vimos no Brasil, na África, na Rússia, no Catar, e veremos nessa Copa também. Então, eu costumo dizer que as Copas do Mundo do século XXI são Copas do Mundo muito diferentes do que nós assistimos no século XX. É um outro contexto, é um outro cenário, sobretudo a partir da biografia do Joseph Blatter, né? Que é esse presidente que eu estudo com mais atenção, que eu pude me dedicar mais. O mandato dele, que, digamos assim, fez a Copa do Mundo se tornar, do ponto de vista empresarial, um grande negócio. Isso já tinha acontecido com o João Avelange antes? Sim, mas o Blatter ele potencializa isso e transforma realmente num mundo global. Esse negócio se torna um negócio global. E a tendência é, a meu ver, lógico que o historiador não pode ser um futurista, né? Querer projetar o que vai acontecer lá na frente, mas baseado no que nós estamos acompanhando, a tendência é isso se reforçar. São candidaturas cada vez mais por negócio e não por futebol. Porque se fosse assim, o Catar nunca receberia uma Copa do Mundo. Nunca, nunca. Tem tantos outros países que têm muito mais a ver com o esporte. Você quer ver um outro exemplo que me deixou à época até assustado? Quando se discutiu as candidaturas para a sede aqui no Brasil, né? Como que Belém não entra? Quer dizer, nós estamos aqui num território que é profundamente apaixonado por futebol.
Às vezes eu paro e penso como que Remo e Paysandu atraem tantas multidões. Infelizmente, no cenário nacional, não conseguem ser compatíveis com esse fervor das suas torcidas, mas numa época de Copa do Mundo não tinha como ficar de fora e ficou. Por quê? Porque não é só futebol. Há outros interesses ali por trás. Aí você coloca, não desmerecendo cidade nenhuma, mas você coloca Cuiabá como sede da Copa. Cuiabá nem time profissional tinha na época da Copa do Mundo. Você coloca Manaus e por aí vai. Então é muito mais do que só um jogo, são interesses diversos por trás. Por isso que é um evento que me encanta. Não é um evento só sobre futebol, só sobre esporte. A gente tem Copas do Mundo de várias modalidades esportivas, mas nenhuma toca tanto nessas questões quanto a do futebol. É o evento mais assistido no mundo. Isso é medido, né? Isso é mensurado. A final de uma Copa do Mundo é o evento mais assistido, é o evento mais midiático, mais do que a própria Olimpíada, que envolve todos os outros esportes. E aí talvez por isso justifique porque estudar mais o futebol também, né? Porque esse impacto é muito maior, é global. Nunca foi só sobre futebol. Nunca. E é interessante que vai justamente de encontro com o que eu vou lhe perguntar agora, que é justamente, você cita a importância, né, de romper essas barreiras acadêmicas e ter uma integração de outras matérias, como a sociologia, como você está falando sobre a questão social. Que eu lembro que quando eu li, uma coisa que me chamou a atenção, né, que você fala que há um antes, um durante e um depois. E que nesse antes há uma lista, digamos assim, que os países que estão concorrendo têm que seguir, né? Aí há uma, digamos assim, a FIFA vende, né, que é aquele país geralmente emergentes, né, vai ter uma grande prosperidade econômica depois. Aí tem um durante, né, que ele usa, digamos, de uma força velada, que ele pode até mexer na questão de segurança no país, né? Bem forte isso, e tem um depois, né, que ele vende que vai ter uma herança, que vai ter prosperidade, quando a gente vê que não é isso, são obras que são abandonadas e muitas vezes não tem uso. E com isso, né, você conseguiu juntar justamente a questão da sociologia, da econômica e da geografia, que trazem muito dessa questão geopolítica. E como é que você vê essa questão da interdisciplinaridade, a importância dela justamente para a pesquisa, justamente para a historiografia tradicional no esporte? Olha, a interdisciplinaridade talvez é o que uma das principais razões para a história do esporte ter dado certo. Primeiro porque nós não começamos uma história do esporte só enquanto historiadores. Os estudos do esporte são estudos iniciais da educação física. Quer dizer, a maioria dos primeiros professores, as primeiras grandes referências que nós lemos, são também formados em educação física. Eu não sou, mas tem vários que eu li que eram. Seja na graduação, seja em algum mestrado e por aí vai. Então a história bebe do que a educação física já vinha escrevendo e pensando. Só que ela percebe que a educação física tem as suas referências, as suas particularidades que não tocam no que o historiador quer, né? Nas perguntas que nós queremos responder. E aí a gente tem que entender que interdisciplinaridade não significa anular a especificidade das disciplinas. É uma complementando a outra, mas que a história vai ter ali a sua própria motivação, o seu próprio problema de pesquisa, o seu próprio olhar, né? O olhar do historiador para um evento esportivo é um, do educador físico é outro, do sociólogo é outro, do cientista político é outro. Os primeiros eventos que eu participei enquanto graduando eram eventos da ciência política, não eram eventos nem da educação física, nem da história. Mas eu falei, o mundo esportivo é um mundo interdisciplinar, então eu tenho que ver o que as outras áreas estão falando a respeito do esporte. Sociologia você citou, né? O meu orientador, ele é sociólogo por formação. Ele é doutor em história, mas ele é sociólogo por formação. A minha carreira é toda na história. Diferente de alguns, como eu disse, que são graduados em educação física, ou que têm formação na sociologia. Antropologia, a gente bebeu muito das discussões do Arley Damo, que é uma grande referência para pensar a antropologia do esporte. Então, quer dizer, você vai juntando ali o que as ciências humanas e as outras ciências pensam para elaborar as próprias questões da história. E a última área que você cita, que é a geografia, eu utilizo bastante dela, porque a Copa do Mundo ela mexe com questões territoriais, com o espaço, né? O espaço geográfico. Então nós vemos aí movimentos de gentrificação acontecendo. E não só a Copa do Mundo, né? Porque quando a gente usa o atributo mega evento esportivo porque é aquilo que nós nos aproximamos enquanto temática, Copa do Mundo e Olimpíadas.
Mas veja o que houve aqui na COP, né? A COP é um mega evento, só que é um mega evento da área ambiental, nas questões que não tocam especificamente ao esporte. Mas, obviamente, que uma COP, enquanto evento global, ela impacta, a gente vê aí, a gente anda por Belém e percebe o tanto que modifica o cenário, o espaço urbano. E quanto isso vai no legado, né, no pós-COP, impactar no dia a dia do belenense, no dia a dia de quem está andando por aqui. Então é por isso que não dá para discutir o esporte sem tocar nas outras áreas. É impossível. É impossível. O que dá é para a gente, enquanto historiador, saber qual rumo a história do esporte tomou. Quais os autores que nós utilizamos mais, quais as metodologias, quais as fontes que nós temos contato e que nós, inclusive, devemos até explorar fontes que nunca foram tocadas por historiadores. Eu lembro que quando eu estava na sede da FIFA, né, no arquivo, inclusive o professor, à época, comentou, né, olha, você vai à sede da FIFA, mas cuidado, porque pode ser que eles não te deixem vasculhar tudo que tem ali, né? Imagina, você vai fazer um trabalho sobre Copa do Mundo, enquanto historiador, a tendência é você mostrar o que tem de bom, mas sobretudo o que acontece de ruim. E pelo contrário, porque o historiador ele tem que estar ciente de que um arquivo privado você pode entrar ou não, você pode conseguir entrar ou não, diferente de um arquivo público. Então eu estava ciente disso. Poderia esse meu intercâmbio não ter dado certo se eu não conseguisse acesso às fontes, porque o trabalho da história ele precisa ter acesso à fonte. E pelo contrário, para mim a surpresa foi o inverso, né? A recepção foi a melhor possível. Eles disseram, professor, nós só vamos exigir uma coisa do senhor. Quando terminar o trabalho, envie para a gente colocar na biblioteca. Mas nós não vamos em momento nenhum limitar o acesso ao documento, o acesso ao acervo que nós temos aqui. Nós queremos que você passe a imagem da instituição e dos eventos que nós realizamos do ponto de vista acadêmico, do jeito que você vai fazer. Porque nós aqui, quando contamos a nossa história, eles têm lá um museu belíssimo, né? Nós contamos do nosso jeito, do ponto de vista institucional. E como a minha linha de pesquisa na história comparada era do poder em instituições, então eu estava estudando uma instituição, eu estava contando a história da instituição, mas não do ponto de vista dela, como eles queriam que eu contasse. Mas eles estavam cientes disso. Então, quer dizer, esse olhar específico da área é fundamental, porque essa minha ida à fonte foi o que fez a minha tese caminhar. Eu conseguia pesquisar muita coisa pela internet? Conseguia, mas nem tudo estava disponível. Mas eu nunca perdi de vista que esse olhar específico estava envolto a todas as áreas que discorrem sobre o esporte. E lá realmente é impressionante. Quando eu estava olhando na biblioteca, o catálogo de trabalhos de todas as áreas falando sobre o esporte. Aí eu vi na prática como essa interdisciplinaridade é real. E não é só das ciências humanas, né? A gente é porque se aproxima mais das ciências humanas, mas de todas as áreas. Então não tem como fugir, não tem como escapar da interdisciplinaridade. Eu acho que também foi muito, digamos assim, foi muito bom porque ajudou, né, a gente entender melhor. Acho que ficou de uma certa forma completa, porque com você aprofundando, né, indo na sociologia, na parte de geografia, na parte econômica, ficou bem completo. Então a gente teve essa visão de vários eixos e pôde entender melhor. Realmente deu certo aquela dúvida, né, que eu falei no início ali de como era esporte e história, mas com isso, quando chegou no final do trabalho, realmente fez todo sentido. Bom. Bem, professor, mais uma pergunta. Quais tipos de fontes, basicamente, com o que você respondeu para a gente, né, trazendo um pouco para a questão das fontes, né, quais tipos de fontes você utilizou na sua pesquisa e como foi o acesso a esses materiais? Houve muita dificuldade na interpretação deles, especialmente considerando documentos institucionais ou internacionais? Então, pegando essa dinâmica, né, porque sabemos que você não só visitou aqui, ficou aqui no Brasil, né, mas foi para outros locais. Então, como é que foi essa questão dessa interpretação, né, desses documentos? Foi complicado? Foi fácil, né? Então, acho que um pouco eu já respondi na resposta anterior, mas eu posso acrescentar alguns elementos que vão ajudar a entender esse contato com a fonte, né? Seria essa a pergunta. Bom, no início, como toda a área
debatia em cima de periódicos, eu não fugi deles. E vale até como uma dica, né? O iniciante também, às vezes a gente quer se aventurar muito, mas o feijão com arroz também é bom, né? Então, para entender, antes de querer ser muito, muito, muito diferente, a gente tem que fazer um pouco do que vem sendo feito. Então, por isso que o meu orientador me indicou pesquisar no jornal Estado de Minas e ali eu discorri a minha dissertação de mestrado. Então, foi basicamente, no início, um contato com o periódico. Tive acesso a todos os jornais do período da Copa. Obviamente é um jornal diário, então eu não li tudo. Mas com a catalogação, né, a seleção do material, a gente conseguiu encontrar muita coisa mesmo. E aí entra a questão da sorte, que às vezes a gente fala pouco dela, né? Para mim, a sorte, ou não, isso não posso chamar de sorte, né? O 7-1 foi no Mineirão, então foi em Belo Horizonte. A repercussão futebolística do evento girou muito em torno do estado que eu estava estudando. E um outro evento muito triste, esse com certeza infinitamente mais triste do que uma derrota no esporte, né? Foi a queda de um viaduto em Belo Horizonte que matou, né, pessoas ali e expôs os problemas das obras da Copa muito próximo do seu desfecho. Então também foi um episódio que teve muita cobertura do jornal. Por que eu falo isso? Porque ali eu pude pegar muito material para iniciação científica, para monografia e depois para dissertação. E ainda ficou coisa para trás. Coisa que eu poderia hoje, olhando, né? Porque a gente sempre revisita o nosso tema e fala, olha como eu era ingênuo naquela época. Podia ter ido para um olhar menos do ponto de vista do jornal e mais para outros movimentos que aconteciam. Exemplo, as manifestações, né? Aquele grupo que falava da Copa para quem? Eles produziram muita coisa. Observatórios aí da sociedade civil que produziram muita coisa, muito material. Então fica a dica aí, né? Sempre tem material para ser revisado sobre o mesmo assunto que alguém já falou, né? Não se esgota jamais, o trabalho do historiador não se esgota jamais. Depois, no doutorado, eu já diversifiquei as fontes. Eu já estava meio que cansado de ler jornal, né? Falei, não, vamos tentar outras. Aí eu parti para as fontes institucionais, para começar. Porque, relembrando, né, a minha linha de pesquisa lá na UFRJ era poder em instituições. Então, se eu estou estudando a FIFA, eu tenho que ver minimamente os documentos que ela produz sobre a Copa. Só que para não ficar um trabalho só institucional, ou seja, só falar o que ela repetiu o que ela disse, né? E criticar o que ela disse, acima de tudo, eu parti para fontes um pouco mais alternativas, né? Então, na tese, por exemplo, eu faço uma análise de uma série que saiu da Netflix. Pouco tempo antes de finalizar a tese, saiu uma série espetacular, que era basicamente tudo que eu estava pesquisando, só que em formato de documentário. Que é a série Esquemas da FIFA, que mostra esses bastidores podres, sujos da gestão Blatter. Eu falei, bom, por que não então fazer um trabalho agora com fontes audiovisuais? Fui para esse tipo de fonte também. Depois eu fui para essas fontes alternativas que eu estava dizendo, da sociedade civil. Muitos números, muitos dados que a FIFA não expõe todos. E que a própria CBF, quando eu tentava estudar o Brasil, também não expunha. E aí você perguntou da dificuldade do acesso à fonte, né? Enquanto eu disse que na FIFA foi um livre acesso, a CBF, por oposto, a CBF é uma entidade muito complicada de ser acessada. Eu tenho amigos que tentam estudar vários momentos da história da CBF e não conseguem, esbarram em algum momento, com proibições mesmo. Eu cheguei a presenciar, quando estava pesquisando a Copa do Mundo, um exemplo disso. Posso citar aqui para vocês entenderem. Os dados da Copa eles ficavam disponíveis durante um tempo no site www.copa2014.gov.br. De repente esses dados sumiram. Os mesmos que eu já tinha lido anos antes, tentava acessar o site e não estavam mais lá. E aí a gente tem que se perguntar, o historiador, né? É bom quando a gente encontra as fontes, mas quando não as encontra, tem que saber o porquê. Por que não quiseram mais expor aqueles números,
porque não quiseram mais expor todas as dívidas, todos os gastos, tudo que ficou para o governo brasileiro pagar da conta da Copa do Mundo. Porque a FIFA é uma entidade maravilhosa, ela vem, promete um evento, diz que ela vai lucrar com ele, fala, vocês se preparem para ele, vocês gastem aí, durante o evento eu administro, depois vocês ficam com a conta para pagar. É um negócio que dá, assim, dá muito certo, né? Não tem como dar errado, não tem como. Então, um pouco isso. E no final, o acesso ao acervo mesmo documental, acho que foi o acervo físico, né? Porque eu estudo muito material digital. E aí, respondendo àquela questão da história do tempo presente também um pouco, né? História do tempo presente, nós temos que cada vez mais perceber esse mundo digital e como usá-lo como fonte. Seja aí Twitter, Instagram, Facebook, as manifestações de 2013 foram convocadas pelo Facebook. Quer dizer, a gente esquece às vezes disso, não foi uma passeata, uma manifestação normal, típica, como eram as greves dos anos 80. Foi quando as redes sociais mostraram a sua força de mobilização. Então o historiador do tempo presente tem que estar atento a esse novo tipo de fonte. A rede social é um novo tipo de fonte. E por aí vai. Bem, juntando tudo que a gente tem conversado, né, eu acho que é interessante saber que, a partir da sua pesquisa, o que o futebol e os megas eventos esportivos revelam sobre o mundo contemporâneo, né, o mundo que vivemos atualmente. Primeiro, acho que revela a sujeira do mundo contemporâneo. Os bastidores mais podres, as negociações mais fraudulentas possíveis. Isso ficou muito claro no contato com as fontes, na pesquisa. Ficou claro o poder do dinheiro, né? Como eu havia falado anteriormente. Não é sobre o esporte em si, e sim sobre quem pode pagar. E agora você me fez lembrar de uma questão que eu poderia ter falado no início, mas que agora cabe muito bem com a sua pergunta. O que me fez estudar mega evento esportivo? Porque uma coisa é quando eu me interessei pelo futebol, que eu contei antes, né? Uma questão de torcedor, de jogador, de estudante, de graduação, de professor, isso é uma coisa, o futebol. Agora, dentro do futebol, por que os mega eventos? Foi quando eu tive contato com uma revista brilhante, que infelizmente a circulação acabou por falta de dinheiro, que é a revista de História da Biblioteca Nacional. Então aí vocês da graduação, né, se puderem ter contato com essa revista, são reportagens excelentes, é um material muito bom, é o melhor que se produz no Brasil, só que ela não é mais publicada. Então, à época, eu tive contato com um número dessa revista, cujo título era Quem Paga a Conta? Eu lembro muito bem do título e do subtítulo. A obsessão da República pelos grandes eventos. Então aquilo me intrigou. É um assunto que, dentro do futebol, dentro do esporte, eu gostaria de explorar. Ou seja, quem paga a conta? Fala-se muito sobre dinheiro. Quem vai ficar com o prejuízo? A obsessão da República, ou seja, o Brasil tem um histórico de querer se mostrar maior do que ele é. O Brasil tem um histórico de querer, no cenário internacional, ser bem visto pela sua mania de grandeza. Só que a conta chega normalmente para quem? Para os mais pobres. Isso fica evidente em todas as vezes em que houve esse tipo de evento. Então nessa revista não falava só sobre esporte, falava lá das grandes exposições internacionais do início da República, alguém pagaria a conta daquilo. Como nós podemos falar de estudos que já devem estar acontecendo sobre a Copa, quem vai pagar a conta de morar numa cidade mais cara, de ter aluguéis mais caros, de tudo encarecer, são os mais pobres. Então é uma trajetória de exclusão. E quando eu percebi que o esporte está inserido nisso e ele acentua isso, ele potencializa isso, eu acredito que diz muito sobre o que é o Brasil como um todo. Não só sobre quem gosta ou não gosta de futebol, não é sobre isso. Às vezes era até interessante, meu pai conversando com ele, né? Falava, pai, eu estou estudando... Ele também gosta muito de futebol, né? Estou estudando esporte, futebol, Copa do Mundo. Então você vai falar do Pelé, do Garrincha. Pai, o que eu menos falo é sobre jogador. Não vou falar ali de tática, não vou falar... Então eu estava tentando
explicar, né, como o Mark Bloch um dia tentou explicar, que a história você tem que explicar para os grandes, mas tem que explicar para quem não tem contato com a academia também. Você vai falar para uma criança, quando eu entro no 6º ano, entrava, né? Agora não tem mais 6º ano, uma pena, que eles são tão bonitinhos. Quando eu tinha 6º ano, eu tinha que mostrar para aquele menino, numa aula sobre futebol e ensino de história, o que é uma Copa do Mundo do ponto de vista acadêmico, do que a história ensina. Porque ele, lógico, ele vai ter o álbum de figurinha do Neymar, e que bom que ele tenha. A gente não está aqui querendo dizer que tudo isso é uma desgraça, né? Eu continuo gostando de futebol, eu continuo assistindo. Até porque os historiadores, né, os pensadores falam, é uma paixão irracional. Então é muito mais do que só também a gente achar que enquanto deuses do Olimpo, do mundo acadêmico, nós vamos olhar para quem está assistindo uma Copa do Mundo e falar, olha aí o alienado, né? Não é assim. A gente não pode ser assim porque nós mesmos gostamos. Agora, gostar do futebol não implica você aceitar toda a sujeira. Então, por isso que eu comecei falando da resposta da sujeira. Foi o que eu mais vi. Se existe a sujeira e nós gostamos daquilo, é função também do acadêmico tentar ajudar a limpar, né? Quando você expõe as mazelas, quando você mostra o que está errado, você ajuda a melhorar um esporte que você gosta. Não é só ficar ali achando que tudo o que envolve uma Copa do Mundo é aleatório. Não é aleatório. Então, quando você mostra seja no mundo acadêmico ou não, que essa escolha de Copa do Mundo, de país emergente, tem uma lógica, que foi no fundo a minha tese foi tentar mostrar isso, tem uma lógica por trás, eu acredito, enquanto pensador, que você está contribuindo para uma sociedade que no futuro enxergue os grandes eventos do ponto de vista crítico. E isso é cumprir um papel social, a meu ver, já que nós brasileiros temos a memória muito curta, né? Então, eu lembro de uma das aulas que eu estava falando sobre esse estudo, já na universidade. Quase ninguém se lembrava que o Brasil estava recebendo em 2014 a 2ª Copa do Mundo. Para muitos era a primeira vez. Ou seja, quase ninguém se lembra da tragédia de 1950. Então você, enquanto historiador, rememorar, revisitar e ressignificar um mega evento como aquele, tudo bem que a proporção foi muito menor, mas o que aconteceu em 50 foi para construir o Maracanã, o maior estádio do mundo à época, expulsa todo mundo que vive ali perto e começa a favelização no Rio de Janeiro a se acentuar. Então, quando você expõe isso, você entende o que houve em 2014. Aí não só mais no Maracanã, você pega reportagens de Fortaleza, o que aconteceu no Castelão, você pega reportagens do Sul, você vai vendo que é um projeto de país de exclusão. Então, por isso que eu lembrei da revista, porque ela foi esse feeling, né? Quer dizer, quem paga a conta, infelizmente, sempre os mesmos. Então, ao estudar eventos assim, você pelo menos, no ponto de vista, né, daquele conceito da consciência histórica, você está ajudando a sociedade a rememorar um passado de exclusão. É muito interessante você falar isso, porque justamente o nosso projeto é com esse intuito, né? De justamente proporcionar um pensamento, né, conscientização histórica, que a gente, sabendo do passado, a gente vai entender o futuro. E o importante que você falou, que o seu trabalho justamente vai servir para isso, né? Vai servir justamente quando o público, a sociedade, o público externo tiver acesso, é uma forma de estimular a consciência crítica, né? De justamente olhar o outro lado, olhar justamente que não é tão bonito assim. E bem, professor, a gente já está se encaminhando para o final, né? E bem, para conectar com o nosso podcast e também com um pouco que você pesquisa, o título do nosso podcast é Nas Margens Podcast. E bem, nós moramos bem perto, bem próximos ao Rio, bem próximo à margem do Rio, né? E nós, historiadores daqui do Pará, do Norte, digamos que somos bem marginalizados, estamos à margem em relação ao eixo sudestino, São Paulo, Rio de Janeiro, para essas escolas mais bem consolidadas. Então, em relação a essa nossa história também, o futebol nortista, o nosso futebol paraense, ele está à margem em relação ao futebol do eixo sudestino e do sul? O que você acha? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, que é a oportunidade de falar sobre algo muito importante. Primeiro porque eu sou sudestino, né?
Mas como sudestino eu percebia mais quando estava lá, morando lá, eu percebia muito essa tradição de exclusão do norte, do nordeste em relação ao resto do país, quando se fala nos estudos do esporte, né? Então, assim, a minha função enquanto professor hoje no Instituto Federal do Pará, campus Conceição do Araguaia, uma região de sul do Pará, é tentar mostrar que há potencial ali para se pensar a história do esporte, sim. Então, nós já temos projetos de pesquisa cadastrados, sendo desenvolvidos com financiamento da FAPESP, de alunos que se interessaram pela temática esportiva, mas que nós estamos tentando aproveitar esse interesse para fazer uma história do esporte do sul do Pará. Então nós temos ali, só para dar um exemplo, né, a tentativa de reconstrução de uma memória local da Federação de Futebol em Conceição do Araguaia, dos campeonatos que eram realizados ali, e até colaborando na própria manutenção e preservação do acervo documental, porque não se tem, infelizmente, clubes. Eu falei muito sobre federações, né? Só para contextualizar isso. Assim, o estudo sobre federações ainda é muito grande. FIFA, CBF, por aí vai. O estudo sobre clubes costuma ser um pouco mais difícil, porque nem todo clube preserva a sua história, a sua memória, como as federações gostam de preservar. Então uma das nossas missões ali é essa também, né? Porque são muitos os clubes de futebol do sul do Pará também, que, como você usou a expressão à margem, eles lá estão à margem do futebol praticado em Belém. Sim. Que se fala muito do campeonato paraense, mas às vezes é um campeonato restrito ao eixo Belém e adjacências. E existe um sul do Pará ali que também gosta de futebol, também pratica esporte. Então essa margem, perceba como as coisas vão caminhando, né? O Sudeste, durante muito tempo, falou sobre ele mesmo. Os primeiros trabalhos do esporte eram sobre eixo Rio-São Paulo. Eu, como mineiro, isso me incomodava. Perceba, eu lá no Sudeste me sentia excluído em relação ao que se publicava do eixo Rio-São Paulo. Que era basicamente, como o futebol chegou no Brasil, era Rio-São Paulo. Porque você pode fazer toda uma linha do tempo, né, do que se pesquisar no esporte. Eu escolhi a última, que é o mais recente, mas você pode ir do início. Desde as origens até o mais recente, sempre se priorizou o que acontece no Rio e São Paulo. E eu sempre batia na tecla, Rio-São Paulo não é o Brasil. Rio-São Paulo é a realidade de Rio-São Paulo. E ao mesmo tempo que o futebol chegou lá, ele já estava em Belém, ele já estava no Sul. Então por que só falar de um, né? Esse é um ponto. Então isso já me incomodava lá, enquanto mineiro. Depois, chegando aqui e tendo essa visão mais clara de que há uma, digamos assim, uma potencialidade enorme de se escrever uma história do esporte no Pará, o que nós precisamos fazer? Trabalhar, fazer isso acontecer com os nossos alunos lá no curso de História, com alunos que não querem só estudar também o sul do Pará, porque a gente não é obrigado a fazer só história local. Então tem aluno lá que está estudando não futebol, está estudando tênis de mesa, internacionalmente falando. Um aluno do sul do Pará pode estudar o tênis de mesa na China? Pode, não só pode como deve, porque tem fonte para isso. Gente, se o historiador tem fonte, se ele tem material, o que ele precisa é fazer, é trabalhar, ser orientado, né? Em certa medida a fazer. E aí nós vamos ter um evento agora, um Encontro Nacional de História do Esporte em Belém, em julho esse ano. E que bom que ele vai ser em Belém, porque isso mostra o quê? O Sudeste percebeu que não se faz história do esporte só lá. A gente já tem produção aqui em Belém, já tem produção muito avançada em Salvador, já tem produção no Paraná, há muitos anos mesmo se pesquisa esporte no Paraná. Então eu posso dizer o seguinte, só não vê quem não quer. Quem acha que as pesquisas da história do esporte, até hoje, ainda hoje, se concentram no eixo Rio-São Paulo, é porque não vê no mapa do Brasil que já tem coisa sendo produzida, já tem coisa sendo escrita. Já tem ótimos artigos, ótimos livros, ótimas dissertações, ótimas teses e por aí vai, que discorrem sobre o mapa do Brasil como um todo. Que falam sobretudo do esporte nos interiores, porque também essa é uma outra questão. Você falou muito sobre esporte nas grandes metrópoles, nas capitais, e pouco do interior. Então já há estudos a respeito. E a tendência é o quê, na minha visão, enquanto pesquisador da área há mais de 12 anos. Eu percebo esse avanço e acredito que só quando nós tivermos novos trabalhos e novos alunos interessados no tema, a pluralidade vai ser ainda maior. Tanto de temas,
quanto de espectro geográfico, quanto de temporalidade e por aí vai. Então, acho que a nossa função enquanto professor é mostrar para esse aluno que esse universo esportivo ainda é muito pouco explorado em várias dimensões. E, enquanto historiador, nós temos que estar de olho nessas dimensões e ajudar o nosso aluno a pensá-las, lógico, com o método científico, com o critério acadêmico, mas que ele tenha também a liberdade de escolha, de pensamento sobre essa temática que ele pesquisa. E para finalizar, né, a gente falou muito sobre essa trajetória. No começo de tudo, eu acho que seria muito interessante você dar uma dica, né, para quem está começando a estudar a história do esporte, por onde começar? Bom, primeiro me sinto até honrado em poder dar dica para alguém, né? Porque quem sou eu no mapa do mundo para falar, quem sou eu na fila do pão, né? Para dar dica para alguém. Mas o que eu posso, pelo que eu vivi, por essa trajetória curta ainda, né? O que eu posso dizer em primeiro lugar, tentem procurar questões, problemas que lhe interessem, que lhe digam respeito, que sejam prazerosas para você, enquanto pesquisador. Porque isso vai tornar, com certeza, o caminho muito mais fácil, muito mais leve. Esse é o primeiro ponto. Se esse seu gosto pessoal te levar a uma pesquisa que preencha alguma lacuna do conhecimento, melhor ainda. Porque também não pode servir só para você por você mesmo. Não pode ser um trabalho autocentrado. Você tem que ter alguma parcela de contribuição, no caso da história, né? Nas discussões que existem na área da história, e no caso das outras áreas, cada uma na sua especificidade. E quando essas duas coisas se alinham, gosto pessoal e relevância acadêmica, relevância científica, a tendência é dar certo. Não vou dizer que o meu trabalho deu certo, porque, no fundo, tudo que a gente produz é passível de crítica, é passível de melhora, mas que, com certeza, eu tenho orgulho do que eu fiz a partir do meu gosto, do meu interesse. E aonde eu cheguei, lugares que eu não imaginava chegar, seja com orientadores que eu tinha grande admiração ou por lugares que eu nunca esperava passar, isso já faz valer a pena, né? Só para ilustrar o que eu estou dizendo, quando eu voltei do intercâmbio, nós somos obrigados, enquanto bolsistas, né, a uma prestação de contas. Só que a minha prestação de contas não foi apenas mera formalidade. Eu ainda era professor de ensino básico, né, fundamental e médio. Eu fiz questão de passar em todas as minhas salas dizendo o quanto ainda vale a pena estudar nesse país. Com todas as dificuldades, mas ainda vale a pena. Porque quando eu mostrava uma foto lá no estádio do Benfica, no Estádio da Luz, assistindo um jogo do Cristiano Ronaldo, e colocava aquilo na televisão para o aluno do 6º ano ver, e falava, eu estive lá, eu vi o Cristiano Ronaldo, porque é uma coisa que a primeira coisa que eles perguntavam é, você viu ele lá, professor? Eu falei, vi. E como é que foi? Foi legal. E aí eu terminava dizendo, mas tudo que eu vi, todo lugar que eu passei, não gastei nada do meu bolso, foi tudo com dinheiro público. Então isso que eu estou fazendo aqui ao mostrar é dar uma contrapartida de que vale a pena ainda estudar. A gente tem bolsa, a gente tem projetos de pesquisa, a gente tem aluno que gosta de estudar, então vamos aproveitar essas oportunidades, né? E aí você vê o brilho no olho de alguém que enxerga que é possível, sabe? Você pode vir de onde você vem, seja de interior, seja de capital, seja do sul, seja do norte, de onde você vem. Com esforço, com boas pessoas no caminho, que graças a Deus eu tive, boas referências no meio do caminho, aí acho que não tem como dar errado. E o resultado disso é muito prazeroso mesmo, porque o que a gente deve fazer enquanto professor é inspirar o nosso aluno a querer ser alguém melhor, acima de tudo, né? Não com a pretensão de ser uma grande referência um dia, mas com a pretensão de ser alguém melhor, que contribua aonde você está, né, com a sua localidade, que tenha orgulho do que você faz. Então, acredito que essa contrapartida é o que eu posso dizer como dica para os nossos alunos, sejam eles que vão ouvir, né? Sejam alunos de qual idade for, ainda vale a pena estudar e fazer o que gosta.
Bom, professor, queria agradecer. Foi muito rico. Acho que foi engrandecedor te olhar, né, de outra forma, outra perspectiva dos meus eventos, ter uma noção de que realmente nem tudo é tão bonito assim, né, que há bastidores ali por trás e é muito interessante a gente olhar criticamente, tá? Só tenho a agradecer a sua presença aqui. Bem, professor. Também agradeço como aluno de História e também como skatista, porque há esperança para os skatistas dentro da área de pesquisa, observar que você, como pesquisador, seguiu esse caminho, né, dentro da área do esporte, do futebol. Então, seguir como uma ideia de que, pô, eu posso me espelhar em você, né, como nas minhas pesquisas, né? Então isso é muito legal ter tido essa conversa com você. Então foi muito enriquecedor também. Foi muito legal. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Nas Margens. Acompanhe a gente nos próximos episódios para descobrir o que pesquisam os professores de História no IFPA.